Salvador é uma cidade cheia de histórias, cultura e contrastes. Quando pensamos na capital baiana, geralmente vem à mente o Pelourinho, as festas populares, a música, o axé, as praias paradisíacas e a alegria contagiante do seu povo. Mas, como em toda grande cidade, Salvador também tem seus desafios. Um deles é a desigualdade social, que se reflete em muitos bairros da cidade. Hoje, eu quero conversar com você sobre um lado menos glamouroso, mas igualmente importante de Salvador: os bairros mais pobres, aqueles que enfrentam dificuldades no dia a dia, mas que carregam a força e a resiliência de pessoas que nunca desistem. É muito importante falar sobre isso porque, infelizmente, quando esses bairros aparecem na mídia, muitas vezes é apenas para destacar coisas negativas, como a violência ou a pobreza. Mas será que é só isso que existe por lá? Claro que não. Por trás das dificuldades, há uma realidade rica em histórias de vida, de luta e de esperança. Esses bairros são cheios de pessoas incríveis, que se levantam todos os dias com coragem para encarar os desafios e buscar uma vida melhor. Eles são os lugares onde pais e mães se desdobram para sustentar suas famílias, onde jovens sonham com um futuro diferente e onde os vizinhos se ajudam em momentos difíceis, mostrando uma solidariedade que muitas vezes falta em outras partes da cidade. A vida nesses bairros é marcada por uma rotina de muito esforço, mas também por momentos de alegria. Imagine crianças correndo e brincando pelas ruas, enchendo o ambiente de risadas, mesmo em meio a cenários que poderiam parecer desanimadores para quem olha de fora. Ali, a comunidade não é apenas um conceito, é uma realidade. As pessoas se conhecem, dividem o pouco que têm e constroem uma rede de apoio que é fundamental para superar os obstáculos do dia a dia. E não podemos esquecer a riqueza cultural que pulsa nesses lugares. São bairros onde a música, a dança, a culinária e as tradições populares se mantêm vivas e fortes, resistindo ao tempo e às dificuldades. É lá que você encontra aquele samba de roda que faz todo mundo sorrir, ou aquele tempero especial na comida, preparado com o cuidado e o amor de quem sabe transformar o simples em algo extraordinário. Esses bairros nos ensinam muito sobre resiliência, sobre como as pessoas conseguem se reinventar e seguir em frente, mesmo quando as condições não são as ideais. São histórias de superação que muitas vezes passam despercebidas, mas que merecem ser contadas. Quando olhamos mais de perto, percebemos que esses bairros são um reflexo do que há de mais humano em todos nós: a capacidade de lutar, de sonhar e de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Salvador carrega em cada canto uma história profunda e intensa, marcada pela escravidão e pela resistência de um povo que nunca perdeu a esperança. Essa cidade que hoje encanta o mundo com sua cultura vibrante, suas paisagens deslumbrantes e seu povo caloroso, também guarda marcas de uma luta constante por igualdade e dignidade. A herança deixada por esse passado de opressão ainda é visível, especialmente em muitos bairros que enfrentam condições precárias, onde a desigualdade é mais evidente. São lugares que, muitas vezes, nasceram de ocupações irregulares, com pessoas construindo suas casas em terrenos que podiam encontrar, muitas vezes em encostas ou áreas de risco. E o que essas pessoas tinham em mente? A chance de chamar um espaço de lar, de dar um teto para suas famílias e um pouco de segurança para seus filhos. Nesses bairros, a infraestrutura básica, como saneamento, transporte público e escolas, ainda é um desafio enorme. Imaginar viver em um lugar onde a água encanada não chega para todos, onde o esgoto corre a céu aberto, ou onde uma chuva forte pode colocar tudo a perder, é uma realidade distante para muitos. Mas, para os moradores desses locais, é o dia a dia. Mesmo assim, eles mostram uma força impressionante. Cada casa erguida com esforço, cada pequeno comércio montado na garagem ou na frente de casa, é uma demonstração da incrível capacidade de adaptação e superação dessas pessoas. O que é ainda mais impressionante é que, apesar de todas
Essas dificuldades, há um sentimento de pertencimento muito forte nesses bairros. As pessoas criam laços, ajudam os vizinhos, compartilham o pouco que têm. É como se essas comunidades fossem construídas não apenas com tijolos e cimento, mas com esperança e solidariedade. A ideia de transformar o pouco que tem em algo que se pareça com um lar é o que move essas famílias. Não é apenas sobre ter um lugar para morar, mas sobre construir uma vida, mesmo com as adversidades ao redor. Esses bairros também são cheios de histórias, de memórias, de lutas. Cada morador tem algo a contar, um capítulo de coragem e persistência que poderia encher livros inteiros. Muitas vezes, essas histórias passam despercebidas para quem olha de fora, mas elas são o que mantém vivo o espírito dessas comunidades. É como se, mesmo enfrentando tantas dificuldades, eles conseguissem transformar o sofrimento em força, a carência em criatividade e o abandono em resiliência. O bairro do Nordeste de Amaralina é um verdadeiro mosaico de contrastes e histórias. Por um lado, ele é reconhecido como uma das áreas mais carentes de Salvador, e isso é inegável. Mas, por outro lado, é impossível ignorar a força e a vida que transbordam de cada canto desse lugar. Nas suas ruas movimentadas, você encontra crianças brincando com o que tem à mão, correndo e rindo, mesmo em meio a cenários difíceis. Há vendedores ambulantes com suas barracas improvisadas, oferecendo frutas, roupas, comidas e outros produtos, enquanto conversam animadamente com os vizinhos. A energia que pulsa ali é única, quase como se o bairro, apesar de tudo, se recusasse a ser definido apenas pelos desafios que enfrenta. A segurança no Nordeste de Amaralina é um tema delicado. Infelizmente, o bairro é frequentemente associado à violência, algo que muitas vezes ganha destaque no noticiário. Há uma presença significativa de policiamento em algumas áreas, mas ainda existem muitos desafios relacionados à criminalidade e à falta de infraestrutura. Isso cria um clima de tensão em certos momentos, mas os moradores seguem com suas rotinas, tentando se proteger e cuidar de suas famílias. O desejo de viver em paz e segurança é um sentimento compartilhado por todos, e as pessoas estão sempre buscando maneiras de melhorar essa realidade. A população do Nordeste de Amaralina é numerosa e diversa. São milhares de pessoas que formam uma comunidade vibrante, cheia de histórias de vida. Muitas famílias vivem ali há gerações e há uma sensação forte de pertencimento. Apesar das dificuldades, os moradores têm orgulho do lugar onde vivem e se esforçam para melhorar o bairro. A principal atividade comercial na região é o comércio informal, com muitos pequenos negócios que ajudam a movimentar a economia local. Você encontra desde barracas de comida até salões de beleza improvisados, além de costureiras, oficinas mecânicas e outras atividades que atendem às necessidades do dia a dia dos moradores. Nos finais de semana, o bairro ganha um clima ainda mais descontraído. As pessoas aproveitam o tempo para se reunir com amigos e familiares, e as praças e ruas se tornam pontos de encontro. A Praia do Amaralina, que fica relativamente próxima, é um destino popular para quem busca um pouco de lazer sem gastar muito. Há também grupos que organizam eventos culturais e esportivos, tentando trazer mais opções de diversão e interação para a comunidade. Mesmo com recursos limitados, os moradores encontram formas criativas de aproveitar o tempo livre. Quando falamos de distância para o centro de Salvador, o Nordeste de Amaralina tem uma localização relativamente próxima, cerca de 10 a 12 quilômetros do centro da cidade. Esse fator facilita o deslocamento para quem trabalha ou estuda em áreas mais centrais, mas o transporte público nem sempre é eficiente, o que pode tornar as viagens demoradas e desconfortáveis. A educação no bairro é outro ponto que merece atenção. Existem algumas escolas públicas, mas elas frequentemente enfrentam problemas como falta de recursos, salas superlotadas e pouca infraestrutura.
Apesar disso, os professores e funcionários dessas escolas se dedicam ao máximo para oferecer um ensino de qualidade. Há também iniciativas comunitárias que buscam complementar a educação formal, como aulas de reforço e projetos sociais que ajudam as crianças e os jovens a ter novas oportunidades. O custo de vida no Nordeste de Amaralina é relativamente baixo em comparação com outras áreas de Salvador, o que atrai muitas pessoas que buscam moradia acessível. Os aluguéis são mais baratos e o comércio local oferece produtos a preços que cabem no bolso da maioria dos moradores. No entanto, essa acessibilidade vem acompanhada de desafios, como a falta de infraestrutura básica e serviços de qualidade. Em termos de empresas instaladas na região, o bairro não possui grandes indústrias ou corporações. A economia é, em grande parte, movida pelo comércio informal e pelos pequenos negócios locais. No entanto, a proximidade com áreas mais centrais permite que muitos moradores trabalhem em outros bairros de Salvador, seja como empregados domésticos, comerciantes ou em outros serviços. O Nordeste de Amaralina é, sem dúvida, um lugar cheio de desafios, mas também é repleto de vida, esperança e vontade de superar as adversidades. Cada pessoa que vive ali tem uma história de luta e resistência, e o bairro continua sendo um símbolo da força e da resiliência do povo de Salvador. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais difíceis, há beleza, união e a determinação de construir um futuro melhor. Outro bairro que merece destaque é o subúrbio ferroviário, uma região cheia de contrastes que carrega histórias, desafios e uma força cultural vibrante. Quando falamos sobre o subúrbio, estamos nos referindo a uma área que abrange diversos bairros, como Perípere, Paripe e Plataforma. O que torna essa região tão única é a sua localização privilegiada, com a deslumbrante Baía de Todos, os Santos ao fundo, criando cenários que misturam a simplicidade da vida local com uma beleza natural impressionante. No entanto, essa paisagem paradisíaca contrasta com as dificuldades enfrentadas pelos moradores, como a falta de infraestrutura e as condições desafiadoras do dia a dia. A segurança no subúrbio ferroviário é um tema complexo, como em muitas áreas periféricas das grandes cidades. Embora existam iniciativas comunitárias e esforços para melhorar as condições de segurança, a presença de violência ainda é uma preocupação constante para os moradores. É importante ressaltar, porém, que as pessoas que vivem ali criam suas próprias redes de proteção, cuidando umas das outras e fortalecendo os laços comunitários. A sensação de pertencimento e o apoio mútuo ajudam a superar os momentos difíceis e a manter a esperança de dias melhores. A população do subúrbio ferroviário é imensa e diversa, com milhares de famílias que vivem nos bairros da região. Muitas dessas pessoas têm raízes profundas no local, com várias gerações de uma mesma família dividindo o mesmo espaço. O subúrbio é um caldeirão de histórias e tradições, onde a cultura afro-brasileira é celebrada com orgulho e se manifesta nas festas populares, na música e na culinária. Essa riqueza cultural é uma das maiores forças da região, uma verdadeira herança de um povo resiliente. A principal atividade comercial no subúrbio ferroviário gira em torno do comércio local. Há uma abundância de pequenos negócios, desde mercados de bairro e feiras populares até oficinas e serviços domésticos. Os moradores são extremamente empreendedores, encontrando maneiras criativas de sustentar suas famílias. Nas feiras livres, por exemplo, é comum ver frutas frescas, peixes recém-pescados e artesanatos que refletem a alma do lugar. Apesar das dificuldades, essa economia movimenta o bairro e cria oportunidades, mesmo que limitadas, para os que ali vivem. Nos finais de semana, o subúrbio ganha vida de uma maneira especial. Muitos moradores aproveitam para relaxar e curtir o ambiente à beira-mar, especialmente em lugares como as praias de Paripe e São Tomé de Paripe, que são destinos populares na região. Além disso,
As rodas de samba, os ensaios de blocos, afro e as apresentações de capoeira são eventos que reúnem a comunidade e celebram a cultura local. Há também o tradicional passeio de trem que corta o subúrbio, uma experiência que mistura nostalgia e a oportunidade de apreciar as belas paisagens da Baía de Todos os Santos. Lobato, localizado no subúrbio ferroviário, também é um bairro que enfrenta muitos desafios. Com uma vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, Lobato é um lugar que mistura beleza natural com problemas sociais. As dificuldades de transporte público, a violência e a falta de infraestrutura básica são questões que os moradores enfrentam diariamente. Mesmo assim, o bairro é conhecido por sua tradição cultural e por ser o local onde muitos artistas e iniciativas culturais ganham vida. Por fim, temos Coutos, outro bairro no subúrbio ferroviário. Essa região é marcada por uma população trabalhadora que enfrenta diariamente os desafios de morar longe do centro da cidade e de ter um acesso limitado a serviços essenciais. O transporte ferroviário, que conecta a região ao resto de Salvador, é uma das poucas opções viáveis, mas também precisa de melhorias para atender à demanda. Apesar disso, Coutos é um lugar onde a esperança e a vontade de viver falam mais alto, com moradores que se esforçam para transformar o bairro em um espaço melhor para todos. A distância do subúrbio ferroviário para o centro de Salvador é de cerca de 20 a 30 quilômetros, dependendo do bairro. Essa proximidade relativa poderia facilitar o acesso a serviços e empregos, mas, infelizmente, o transporte público é uma barreira significativa. A superlotação dos ônibus e a falta de manutenção em algumas linhas tornam as viagens longas e desconfortáveis, o que impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores. Além disso, o transporte ferroviário, que já foi um símbolo do subúrbio, precisa de melhorias para atender a demanda crescente da população. A educação na região enfrenta muitos desafios. As escolas públicas, em sua maioria, carecem de infraestrutura adequada e as salas de aula frequentemente estão superlotadas. Apesar disso, professores e funcionários se dedicam ao máximo para oferecer um ensino de qualidade. Há também projetos comunitários e ONGs que buscam complementar a educação formal, oferecendo atividades extracurriculares como esportes, artes e reforço escolar, para ajudar as crianças e os jovens a ter mais oportunidades no futuro. O custo de vida no subúrbio ferroviário é relativamente baixo em comparação com outras áreas de Salvador, o que atrai muitas famílias em busca de moradia acessível. Os aluguéis são mais baratos e o comércio local oferece produtos a preços compatíveis com o orçamento da maioria dos moradores. No entanto, essa acessibilidade também está ligada às limitações de infraestrutura e à dificuldade de acesso a serviços de qualidade como saúde e educação. Quando falamos sobre as empresas instaladas na região, o subúrbio ferroviário não é exatamente um polo industrial ou comercial de grande porte. A economia é sustentada principalmente pelo comércio informal e pelos pequenos negócios locais. Algumas empresas de médio porte, como supermercados e estabelecimentos de serviços, estão presentes, mas não em grande número. A ausência de grandes empregadores na região é um dos fatores que contribuem para a falta de oportunidades de trabalho. Ainda assim, o subúrbio ferroviário é um lugar cheio de vida e esperança. Apesar dos desafios, os moradores mantêm viva a cultura, a solidariedade e o espírito de comunidade. É uma região que reflete tanto as dificuldades quanto a força de um povo que nunca deixa de acreditar em dias melhores. Essa combinação de beleza natural, riqueza cultural e resiliência humana faz do subúrbio ferroviário um lugar único, que merece ser olhado com mais atenção e valorizado por tudo o que representa. Além dos bairros mencionados anteriormente, Salvador tem outras áreas que enfrentam dificuldades sociais e econômicas, mas que também são repletas de histórias de resiliência e cultura.
Vamos falar sobre alguns desses bairros, mostrando suas características e os desafios que os moradores enfrentam no dia a dia. O bairro da Boca do Rio é uma região de Salvador que carrega consigo uma história rica e contraditória. Já foi um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade, conhecido por sua boemia e pelas festas que animavam a região. No entanto, com o passar dos anos, a realidade local mudou. Hoje, o bairro enfrenta desafios sociais e econômicos, com algumas áreas em condições precárias de moradia e infraestrutura. Mas, mesmo diante dessas dificuldades, Boca do Rio continua sendo um lugar de grande vitalidade e cheio de histórias para contar. O bairro tem uma população diversificada, composta por trabalhadores, estudantes, comerciantes e famílias inteiras que vivem ali há gerações. Apesar de não haver um censo específico para a região, estima-se que a população seja de dezenas de milhares de pessoas, tornando-se uma área densamente habitada. É comum ver crianças brincando nas ruas, enquanto os adultos se envolvem em atividades comerciais ou nas tarefas do dia a dia. O comércio informal é um dos principais motores econômicos do bairro. Nas ruas, você encontra vendedores ambulantes oferecendo de tudo, desde frutas frescas até acessórios e roupas. Isso reflete a criatividade e o espírito empreendedor dos moradores, que muitas vezes dependem desse comércio para sustentar suas famílias. Nos finais de semana, Boca do Rio tem um charme especial. A proximidade com a praia é um dos grandes atrativos da região. Muitas famílias aproveitam o dia para curtir a orla, fazer piqueniques ou simplesmente relaxar à beira-mar. Além disso, existem pequenos eventos culturais e encontros comunitários que mantêm o espírito de coletividade vivo. Mesmo com as dificuldades, o bairro não perdeu sua essência vibrante e calorosa. A Boca do Rio está a aproximadamente 10 quilômetros do centro da cidade, o que torna o acesso relativamente rápido, dependendo do trânsito. Contudo, o transporte público ainda é uma questão sensível para os moradores. Embora existam linhas de ônibus que conectam o bairro a outras partes de Salvador, a qualidade e a frequência desses serviços muitas vezes deixam a desejar, o que pode dificultar o deslocamento para quem depende exclusivamente desse meio de transporte. A educação na Boca do Rio também reflete os desafios de muitas regiões periféricas de Salvador. Existem escolas públicas e algumas instituições particulares, mas elas enfrentam dificuldades como falta de infraestrutura adequada e de recursos pedagógicos. Muitos pais se esforçam para garantir que seus filhos tenham acesso à educação de qualidade, mas o sistema educacional ainda precisa de investimentos significativos para atender às demandas da população. Quando falamos do custo de vida no bairro, ele varia bastante. Em algumas áreas, é possível encontrar aluguel de casas e apartamentos a preços mais acessíveis em comparação com regiões centrais ou nobres de Salvador. No entanto, o custo, com transporte, educação privada e saúde, pode pesar no orçamento das famílias. Apesar disso, a solidariedade entre os moradores é um ponto forte, com muitas pessoas se ajudando mutuamente em tempos difíceis. Na Boca do Rio, grandes empresas não são tão presentes como em outros bairros mais industrializados ou comerciais de Salvador. A economia local é sustentada principalmente por pequenos comércios, restaurantes familiares e serviços autônomos. No entanto, a proximidade com a região do antigo Aeroclube, onde hoje está o Salvador Shopping e outras grandes lojas, oferece alguma conexão com o mercado formal e oportunidades de emprego para os moradores. Em relação à segurança, a Boca do Rio enfrenta desafios comuns a muitos bairros de Salvador. A presença de áreas vulneráveis e a falta de policiamento constante podem gerar preocupação entre os moradores. Ainda assim, a comunidade se organiza para tentar melhorar a segurança local, seja através de grupos de vigilância ou de ações comunitárias que promovem um ambiente mais harmônico. No final das contas, Boca do Rio é um bairro que, apesar das dificuldades, exala esperança e luta.
Seus moradores não apenas enfrentam os desafios, mas também criam alternativas para viver com dignidade e alegria. É um lugar que mistura as cores do cotidiano com o som das ondas do mar, que acolhe quem chega e guarda as histórias de quem já passou. É impossível falar de Salvador sem mencionar o papel importante que a Boca do Rio desempenha na construção dessa cidade tão plural e encantadora. O bairro do Calabar é um daqueles lugares que carregam histórias intensas e contrastes marcantes. Ele está localizado próximo a uma das áreas mais nobres de Salvador, a Barra, famosa por suas praias e pelo Farol da Barra, um dos cartões postais da cidade. No entanto, o Calabar oferece um contraste gritante em relação a essa vizinhança, refletindo os desafios enfrentados pelas comunidades periféricas em termos de infraestrutura, oportunidades e qualidade de vida. Apesar disso, é um lugar pulsante, onde a cultura e a força de seus moradores falam mais alto que as dificuldades. A população do Calabar é composta por milhares de pessoas, muitas delas vivendo ali há gerações. As ruas são cheias de vida, com crianças brincando, moradores conversando nas portas de casa e pequenos comércios movimentando a economia local. A principal atividade comercial do bairro gira em torno do comércio informal. Você encontra de tudo por lá. Feirantes vendendo frutas, verduras e peixes frescos, pequenos mercadinhos, lanchonetes, salões de beleza e até oficinas de bicicleta e automóveis. Esse comércio é o coração econômico do Calabar, sustentando muitas famílias e criando laços de solidariedade entre os moradores. Aos finais de semana, o bairro não perde sua energia vibrante. Embora o lazer seja limitado pela falta de espaços públicos adequados, a comunidade encontra maneiras criativas de aproveitar o tempo. É comum ver rodas de capoeira, partidas de futebol em campos improvisados e encontros entre amigos e familiares. E por estar tão próximo da Barra, muitos moradores aproveitam para caminhar até a praia, desfrutar da brisa do mar ou simplesmente passear pela região, mesmo que o acesso à área mais turística nem sempre seja fácil ou inclusivo. A distância do Calabar para o centro da cidade é relativamente curta, cerca de 6 a 7 quilômetros, o que é uma vantagem em termos de localização. No entanto, o transporte público pode ser um desafio. Embora existam linhas de ônibus que atendam o bairro, a frequência e as condições desses veículos deixam a desejar, dificultando o deslocamento de quem depende desse meio para ir ao trabalho, à escola ou acessar serviços de saúde. A educação. No Calabar enfrenta desafios significativos. Existem escolas públicas na região, mas elas sofrem com problemas estruturais, falta de materiais e uma alta demanda que muitas vezes supera a capacidade das instituições. Ainda assim, os moradores valorizam a educação como uma ferramenta essencial para transformar o futuro das crianças e jovens do bairro. É inspirador ver o esforço das famílias em garantir que seus filhos frequentem as aulas, mesmo diante de tantas dificuldades. O custo de vida no Calabar é mais acessível em comparação com bairros mais centrais ou nobres, mas isso não significa que seja fácil para os moradores. Muitos enfrentam dificuldades para pagar aluguel, comprar alimentos e arcar com despesas básicas. A solidariedade comunitária é um elemento forte, com vizinhos frequentemente se ajudando em momentos de necessidade. No que diz respeito à segurança, o Calabar enfrenta problemas comuns às áreas mais vulneráveis de Salvador. A violência é uma realidade presente, alimentada pela desigualdade social e pela falta de oportunidades. Apesar disso, a comunidade não se deixa abater e tem se organizado para enfrentar esses desafios. Projetos sociais e iniciativas culturais desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente mais seguro e na promoção da inclusão.
Quanto às empresas instaladas na região, o Calabar não é um bairro industrial ou comercial em grande escala. Sua economia é sustentada principalmente pelos pequenos negócios e pelo empreendedorismo dos próprios moradores. No entanto, a proximidade com áreas nobres da cidade, como a Barra e Ondina, oferece algumas oportunidades de emprego em hotéis, restaurantes e lojas de maior porte. Muitos moradores trabalham nessas regiões próximas, embora isso muitas vezes signifique longas jornadas e deslocamentos complicados. O Calabar é, acima de tudo, um bairro de resistência. Sua história de ocupações reflete a luta de um povo que não aceita ser esquecido e que continua batalhando por melhores condições de vida. É também um lugar onde a cultura popular floresce, com festas comunitárias, rodas de samba e outras manifestações que mostram o orgulho e a força de sua gente. Apesar de todos os desafios, o Calabar é um exemplo de como a união e a determinação podem transformar um bairro e manter viva a esperança de dias melhores. Sussuarana é outro exemplo. Localizado na região de Salvador conhecida como Miolo, Sussuarana é um bairro populoso, onde as dificuldades se misturam com o desejo de mudança. É uma área com muitos jovens e crianças que sonham com um futuro melhor, apesar das limitações de infraestrutura e da falta de investimentos em educação e saúde. O comércio informal é forte, com pequenos negócios sustentando muitas famílias. A comunidade se organiza em projetos sociais, tentando oferecer alternativas de lazer e aprendizado para os moradores. No bairro de Mata Escura, a situação é semelhante. Com um histórico de crescimento desordenado, muitas famílias enfrentam condições de moradia precárias, sem acesso adequado a saneamento básico e transporte. Apesar disso, é um bairro com uma comunidade vibrante, onde a solidariedade entre os moradores é uma característica marcante. O nome Mata Escura remete a um passado onde a vegetação predominava, mas hoje a urbanização desordenada tomou conta da região. Ao longo deste vídeo, vimos como bairros como o Calabar e tantos outros em Salvador são muito mais do que os desafios que enfrentam. Eles são espaços de luta, de cultura, de união e de sonhos. Cada rua, cada casa e cada pessoa carrega uma história única, cheia de resiliência e esperança. É importante falar sobre essas comunidades não apenas para reconhecer suas dificuldades, mas também para valorizar o que elas têm de melhor: a força do seu povo. São histórias como essas que nos inspiram a acreditar na transformação e na importância de olhar para todos os cantos da nossa cidade com mais empatia e cuidado. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias como essa, não esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, queremos ouvir você. Deixe seu comentário aqui embaixo contando sua história ou o que você achou sobre o tema. Você conhece algum desses bairros? Qual é a sua experiência? Vamos conversar e aprender juntos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.